Olá, amiguinha, amiguinha da internet. Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar rapidinho sobre gravitação, sobre corpos em órbita. Como você pode ver nessas questões que estão aparecendo aí, questões da FUVEST, corpos em órbita ao redor da Terra, quando você tem um satélite ao redor da Terra, quando você tem uma estação espacial internacional ao redor da Terra, quando você tem até o módulo lunar da viagem do homem à Lua orbitando a Lua, quando você tem questões de órbitas, então você tem, sei lá, um satélite orbitando a Terra, um satélite orbitando a Lua, quando você tem a Lua orbitando a Terra orbitando o Sol orbitando o centro da Via Láctea, a nossa galáxia, onde tem um buraco negro chamado Sagitário. Você é de signo Sagitário, eu sou de Sagitário, meu aniversário é daqui 2 semanas. E aí você tem aí corpos em órbita. Órbita é você girar em torno de algo, no caso aí, por causa da atração gravitacional. O que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba 3 fórmulas. Primeira fórmula, que inclusive a gente nem vai usar no exercício de hoje, mas é legal você saber porque tem outros exercícios que usam. É a fórmula da força da atração gravitacional. Eu e você, se eu tenho uma massa M e você tem uma massa M, a gente está se atraindo com uma força gravitacional. Quem é essa força gravitacional? Eu vou pedir para você decorar a fórmula da força gravitacional. Qual é a fórmula da força gravitacional? Vou colocar aqui, ó, não vou colocar aqui, vou colocar aqui, você já vai entender por quê. Qual é a fórmula da força gravitacional? É Gzão, que é uma constante que vai ser dada, a minha massa vezes a sua massa dividida pela nossa distância ao quadrado, a distância entre a gente ao quadrado. Então Gzão, que é uma constante que vai ser dada no enunciado, minha massa, sua massa dividida pela nossa distância ao quadrado. Então se você estiver pensando num satélite girando em torno da Terra, você vai colocar aqui a massa do satélite, a massa da Terra, constante gravitacional, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Se for a Lua girando em torno da Terra, aqui é a massa da Terra, que é a massa da Lua, dividida aqui pela distância Terra-Lua ao quadrado, e o Gzão, aqui é a constante que vai ser dada. Se for a força gravitacional entre a Terra e o Sol, você vai colocar aqui a massa da Terra, que é a massa do Sol, constante gravitacional que vai ser dada, e dividir pela distância entre a Terra e o Sol ao quadrado. Essa é a fórmula da força gravitacional, guarda ela pra mim, preciso que você decore. Aí tem uma outra fórmula, que é a fórmula da força peso. Qual que é a fórmula da força peso? É massa vezes gravidade, massa vezes aceleração da gravidade. Essa aqui é mais famosinha, né? Essa aqui é TikToker, ela é influencer digital, ela é mais famosinha. M vezes G, qual é o seu peso? Eu fui na balança me pesar 70 quilos, 70 quilogramas. Esse não é o seu peso, essa é a sua massa. Se você pegar a sua massa de 70 quilogramas e multiplicar pelo G igual a 10 da Terra, 70 vezes 10 vai dar 700, então o seu peso vai ser de 700 newtons. O peso é uma força, essa força peso, a força peso que você tem, que a Terra puxa você para baixo, você pega um bagulhinho e solta, ele cai por causa da força peso, M vezes G, M é a massa, G igual a 10 no caso da Terra, G é a aceleração gravitacional. Eu preciso que você decore mais uma fórmula, juro que é a última, tá? Que é a fórmula da força centrípeta. A fórmula da força centrípeta. Quando você tem um corpo girando ao redor de outro, quando você tem uma trajetória curva, e a gente está falando de corpos em órbita, então são trajetórias curvas. A gente vai ter uma força que aponta para o centro, é a força, ó, aponta para o centro, centrípeta, ela aponta para o centro. Qual é a forma da força centrípeta? mv quadrado sobre R. mv quadrado sobre R. Cuidado pra não confundir com mv quadrado sobre 2, que é energia cinética. mv quadrado sobre R. Quem é M? É a sua massa. É a massa do corpo que está orbitando o amiguinho. É a massa da Lua orbitando a Terra. É a massa da Terra orbitando o Sol. É a massa do Sol orbitando o buraco negro e ficando no centro da Via Láctea. Aí V é a velocidade do objeto e R é o raio. O raio de quem? É o raio do objeto? Não, é o raio da órbita. Quando você pensa numa órbita, a gente está pensando em órbitas circulares. É o raio da órbita, esse R aqui é o raio da órbita. É o raio deste círculo que você faz, caso você seja a Lua, caso você seja o Sol, caso você seja alguém girando em torno de outro alguém através de força gravitacional. E o que a gente vai falar? A gente vai falar que no caso de corpos em órbita, essas 3 fórmulas são a mesma fórmula. Essas 3 fórmulas são iguais, ó. Esse cara é igual a esse, que é igual a esse. A força gravitacional é igual ao peso, que é igual à força centrípeta. E aí a gente chega em exercícios, como por exemplo esse que está aparecendo aí pra você, onde a FUVEST, ela conta, esse exercício é de 2022, perdão, ele foi 2022. Que é o exercício 56, que ele fala sobre o canhão de Newton, que se você jogar um canhão, aí a bola pode entrar em órbita, e aí o Newton teve a ideia, que será que a força que faz a maçã cair na minha cabeça é a mesma força que faz a Lua girar em torno da Terra, e tem umas sacanagens. E a pergunta é, qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Everest, a uma distância aproximada de 6.400 km do centro da Terra, para colocá-lo em órbita em torno da Terra? Ou seja, se você pegar uma bala e jogar ela, vai cair. Pega, joga mais forte com uma velocidade maior, vai cair. Agora, se você jogar muito rápido, se você tiver um canhão, se você tiver só pá, põe na sua boca e cospe na FUVEST, se for muito rápido, a velocidade for muito alta, o objeto pode entrar em órbita. E a pergunta é justamente essa. Para lançar um amiguinho do alto do Everest, 6.400 km ali de distância do centro da Terra, para ele entrar em órbita, qual é a mínima velocidade que ele tem que ter? E a gente vai fazer isso aqui. A gente, em especial, vai olhar essas duas aqui. Porque você tem a força-peso do bagulho que você jogou, da pedra que saiu desse canhão, o peso que vai fazer ele cair para baixo, só que ao mesmo tempo que ele tá tentando cair para baixo, a Terra vai curvando, porque a Terra não é plana, hein? A Terra não é plana, não fale isso. A Terra é redonda. E aí você vai
vai ter essa órbita, o cara quer cair para baixo por causa do peso, mas ele faz a órbita ao redor da Terra, porque a órbita da Terra, perdão, porque a superfície da Terra vai encurvando também. Então ele sai, ele quer cair, ele sai, ele quer cair, ele sai muito rápido, ele quer cair, só que a Terra curva, porque a Terra é redonda, a Terra é uma esfera, e aí esse cara entra em órbita. Olha só que loucura, a Lua não cai na Terra. Olha só que louco isso aqui, faz um recorte aí que a gente vai jogando cortes do Iguinho. A Lua não cai na Terra porque, na verdade, ela está caindo na Terra. Por que ela não cai no chão? Porque toda vez que ela tenta cair em direção ao chão por causa do peso dela, da força da gravidade que a Terra puxa a Lua para cair em cima da Terra, a Lua está caindo. Mas por que ela não chega no chão? Porque toda vez que ela tenta cair, ela está também se movendo ao redor da Terra, em órbita na Terra. Toda vez que ela tenta cair, a Terra em curva. E ela nunca consegue alcançar o chão. Então é uma queda infinita. É uma queda que ela está sempre tentando chegar de cara e bater o queixo, quebrar a cara da Lua no chão. Só que a Terra é curva, vai encurvando e a Lua nunca consegue finalizar essa queda caindo no chão. Eu vou usar essas duas formas. O que eu vou fazer? Eu vou falar que m vezes g, que é a fórmula do peso, é igual a mv quadrado sobre r, que é a fórmula da força centrípeta. A gente sabe que nessa matéria de corpos em órbitas, esse cara é igual a esse cara, que é igual a esse cara, essa forma é igual a essa forma, que é igual a essa forma. Só um rápido comentário, como é que eu sei que essas duas aqui me interessam agora? Eu não tô brincando muito com essa. Por quê? Porque não foi dada a massa da Terra, não foi dada a massa do asteroide não, perdão, da bala do canhão, né? Não foi dado o Gzão. Agora, esses outros amiguinhos foram dados. Você viu ali no Note a Dot, por exemplo, que foi dado o Gzinho. Gzinho igual a 10, G igual a 10 da Terra. Aí você fala, pô, mas não foi dada a massa do canhão. A massa, perdão, da bola que sai do canhão não tem problema, porque essa massa vai cortar. Então, seja um elefante, seja uma formiga, seja um átomo, seja um universo sendo cuspido por esse canhão, a resposta vai dar a mesma coisa. Esse R eu vou passar multiplicando, e eu vou ficar com G vezes R, ó. G vezes R é igual a velocidade ao quadrado, só que quanto que é G? Ele deu no enunciado, coloca aí pra nós. O G é 10. G é 10, e qual é o raio? Não da Terra, o raio de órbita. Esse R aqui é o raio da órbita, ele sabe, ele deu pra gente. 6.400 km, ó. 6.400 km. Por quê? Porque você vai jogar esse cara lá de cima do Equador, do Everest. Você vai jogar ele de cima do Everest, ele vai ficar dando voltas ao redor da Terra, sendo que a distância dessa bala de canhão até o centro da Terra é 6.400 km, que é a distância com ele foi, ó, estilingado ali do Equador. Equador não, perdão. Equador é por causa do jogo que foi da Copa. Do Everest. E aí ele vai ficar dando voltas ao redor da Terra com esse raio. Só toma cuidado com essa brincadeira aqui, foi dada em quilômetros. E eu não sou muito fã de quilômetros, eu gosto mais do quê? Eu gosto mais de metros. Então eu vou colocar 3 zeros a mais para passar para metros. Lembre que em 1 quilômetro você tem 1.000 metros. Em 6.400 quilômetros você tem 6.400 mil metros. 6.400 milhões, né? 6 milhões e 400 mil metros. Isso aqui é igual a quem? A velocidade ao quadrado. E o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só colocar aqui, ó. Velocidade ao quadrado, 64 é 64. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 6 zeros eu vou chamar de 10 a sexta. 10 a sexta. Agora eu vou extrair a raiz quadrada, ó. Que fofinho. Eu vou extrair a raiz quadrada. Quanto vai dar a raiz quadrada desse amiguinho? Quanto vai dar a raiz quadrada de 64? Vai dar 8. E quanto é a raiz quadrada de 10 a sexta? É metade, né? 10 a terceira, você corta a potência pela metade. 10 a sexta, quando você tirar a raiz quadrada, vai ficar 10 a terceira, 10 ao cubo. 10 ao cubo que são 3 zeros. São 3 zeros. Então vai dar 8.000. 8.000 o quê? 8.000 metros por segundo. Fiz tudo no sistema internacional, espero que agora meu editor não fale que eu tô comendo a lousa. Metros por segundo, aí você fala, tem uma alternativa sim, a alternativa E. Não faça isso. Por quê? Porque a primeira coisa que você faz quando você termina um exercício no vestibular é você reler a pergunta. A pergunta foi qual é essa velocidade, mas olha as alternativas. Tá tudo em quilômetro por segundo. Essa sua velocidade que você achou não tá em quilômetro por segundo, tá em metro por segundo. Se eu quiser passar, e aí onde eu vou fazer? Eu vou fazer aqui para dar a resposta final, tá? E não comer a luz aqui. Ó, essa velocidade, ela vai ser 8.000 metros por segundo, ela vai ser 8 quilômetros. 8.000 metros são 8 quilômetros por segundo, né? 8 km por segundo, 8.000 metros por segundo, que é a alternativa, olha só, não é a E, é a A. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.